Olá, sejam bem-vindos então a esta videoaula sobre motores e motores. Você já se fez essa pergunta ou já passou por essa pergunta? O que é um motor? Qual que é o objetivo no motor? Essa resposta ela pode variar de pessoa para pessoa. Para aqueles que trabalham num ônibus, o motor é aquilo que gera renda para ele. Para aqueles que pegam o ônibus, o motor vai ser um dos meios que gera energia para ele poder ir ao trabalho. Para um agricultor, o motor pode ser aquilo que ele permite a ele fazer o plantio, pulverização e colheita. Para um motorista de aplicativo de carro, também o motor é o que gera energia para ele, gera o dinheiro para ele. Então eu irei aqui mostrar para vocês basicamente como que funciona um motor, os motores ditos motores de combustão interna. Então, como o nome mesmo já fala, combustão interna, ou seja, ele tem uma explosão interna, uma combustão interna. Então, ele consegue funcionar graças a explosões, não com nenhum motor elétrico, motor hidráulico. Então, nós iremos focar exclusivamente em motores de combustão interna. Aí eu pergunto para vocês, quais são os tipos de combustível que nós podemos utilizar no processo? Nós temos que os motores de combustão externa, eles podem utilizar GNV, álcool, gasolina, diesel e biodiesel. Aqui no diesel, quando eu falo esse nome, tanto faz se é um S10, um S500 ou outro, que deixo aqui como tarefa para vocês procurar qual a diferença entre um S10, um S500, um diesel comum e um biodiesel, certo? Bom, aqui nós temos que entender que existem dois ciclos básicos que regem o funcionamento do motor de combustão interna. Nós temos o motor ciclo Otto e o motor ciclo diesel. Ciclo Otto e ciclo diesel. Isso é dado graças aos inventores desses motores, desse funcionamento geral, que o sobrenome deles era Otto e era diesel. Iremos focar aqui nos motores ciclo Otto, ok? Se eu mostrar para vocês essa imagem, pode dar um pânico. O que é isso? Turbo compressor, Balancim, filtro de combustível, bloco cabeçote, camisa, damper, coletor de escape, cárter, ave de manivelas, biela, casquilho. Brincadeira. Nós iremos focar exclusivamente no funcionamento interno, não é uma aula de mecânica, certo? Então, falando do motor ciclo Otto, que são aqueles motores que utilizam gasolina, gás e GNV, nós temos os motores de 4 tempos. Os motores 2 tempos são aqueles que algumas cortadores de grama com motor combustível utilizam, algumas motos de trilha, motosserras, roçadeiras costais, todas essas utilizam motores 2 tempos. Saindo disso aí, quando a gente coloca a roda no sistema, vamos dizer, certo, alguns modelos de motos de trilha, nós temos motores ciclo Otto 4 tempos. Para um motor de combustão funcionar, tanto faz ciclo Otto ou ciclo diesel, nós temos que fazer 4 fases: admissão, compressão, combustão e escape. Vamos ver cada fase? Aqui, eu gostaria de frisar para vocês essas peças aqui. O pistão, que é essa peça cilíndrica, ele está dentro do motor, num cilindro, que a gente também chama. Ele vai fazer um movimento para cima e para baixo. Aqui na parte de cima, o cabeçote, nós temos, nesse caso aqui, nesse exemplo, 2 entradas. Vocês podem ver que essa entrada aqui está aberta, que tem a válvula. E abaixo a biela, que é como se fosse um antebraço, né? E embaixo um virabrequim, que é o eixo que vai unir os pistões do motor. Então, todos eles funcionam independente, mas estão unidos por um eixo chamado virabrequim. Então, o pistão estava na posição de cima, ele desceu, e a gente pode ver que nessa descida ele acabou permitindo a entrada de ar e combustível. Tanto faz se é GNV, se é álcool ou gasolina, ok? Essa é a chamada fase da admissão. Na próxima fase, o pistão ele retorna para a posição de cima, porém, vocês podem ver que aqui na parte de cima está fechado. Aquela válvula fechou, então aquela mistura que entrou ali vai acabar sendo comprimida, fazendo a segunda fase de compressão. Terceira fase, nós temos a vela, que é igual a vela do nosso fogãozinho, que ela vai gerar uma faísca. Como o combustível, esse que eu citei para vocês, eles são altamente inflamáveis, eles irão explodir, ou seja, combustão. E aí gerando energia do nosso motor. Ele vai fazer com que o pistão se desloque para baixo e
o que sobrou dessa explosão foi a fumaça, que ela vai sair por aquela segunda válvula que estava fechada até então e vai, no final das contas, ir até a atmosfera. Beleza? Então, esse é o funcionamento básico do motor ciclo Otto 4 tempos, do seu carro, moto, algumas caminhonetas. Beleza? Então, pessoal, esta é uma videoaula que faz parte do curso Videoaulas EAD do FRS para você. Obrigado.